pessoal, então é o seguinte, conforme o Augusto já disse, esse seminário é um seminário que a gente deu início no ano passado, né, assim, em agosto do ano passado. Ele acontece mensalmente e a gente começou a discutir no ano passado sobre a noção de sintoma, que é uma noção, não é um conceito propriamente dito, né, mas é uma noção muito cara à psicanálise, né? Então, assim, é muito cara a psicanálise porque foi a partir do sintoma que Freud teve acesso ao inconsciente, né? Assim, né? A descoberta do inconsciente tem a ver com isso, né? E esse seminário a gente teve início no ano passado, a gente estava com um projeto assim, né, do que era, o que a gente ia discutir, né, a respeito dessa história do sintoma. E como é típico do seminário, assim, a gente não conseguiu concretizar a proposta que a gente tinha porque muita coisa foi sendo discutida, né? E isso que a gente vai começar a discutir hoje estava previsto para a gente discutir no ano passado, né? E esse seminário, então, ele tem como objetivo, assim, né? O seminário, ele é uma discussão que a gente faz, né? Assim, então, a palavra é aberta, qualquer um pode falar, perguntar qualquer coisa, né? Assim, que tem a ver com as questões que a gente está tratando. E ele faz parte aí dessa programação que o NEL, né? Que o Núcleo de Estudos Lacanianos tem tido, assim, já há um tempo, como proposta da nossa formação, né? Então, na medida que a gente está estudando, que a gente está aqui, né, tentando transmitir alguma coisa, a gente coloca também as precariedades da gente, né? A gente vai colocando, então, a partir de pergunta, de um ponto de dúvida, de alguma questão, que na hora mesmo que a gente vai falando surge, que a gente vai progredindo com o seminário da gente. E no ano passado, no semestre passado, né, nós fizemos, então, uma introdução ao tema, né, do que é essa noção do sintoma. Sim, por que nós estamos trabalhando com sintoma? Porque, desde a primeira jornada, esse tema vem surgindo de alguma maneira, né, meio perifericamente, aparecendo nas nossas discussões. Então, na primeira jornada, nós trabalhamos a questão da clínica psicanalítica, né, nos dias atuais, com os desafios que ela enfrenta. No ano passado, nós trabalhamos de maneira mais específica, né, aquilo que a psicanálise chama de estrutura clínica, né? Trabalhamos aí os paradigmas clínicos da psicanálise, neurose, psicose e perversão. E este ano, como decorrência mesmo das discussões da jornada, nós então trabalhamos, propusemos aí o sintoma na clínica psicanalítica. Então, assim, todo o ano nós vamos estar trabalhando, nós vamos trabalhar o sintoma, né, assim, de alguma maneira. Então, o seminário de quarta-feira, que é coordenado pelo Marcos, né, a gente começou a discutir a partir do caso Dora, né, que como é que chama o texto mesmo? Não sei o que lá, de histeria, porque a gente vai conhecendo pelo caso, né, mas o nome oficial, né, é uma história de um caso de histeria, alguma coisa assim e tal. Mas é o caso Dora, que é um caso paradigmático em psicanálise de neurose histérica, né? Então a gente está trabalhando esse caso, tentando localizar o sintoma ali, como que vai se dando o sintoma histérico, né, e tal. A gente vai trabalhar aqui aos sábados, nas lições introdutórias, que tem uma outra pegada, né? Assim, lição introdutória é uma aulinha mesmo, né? O seminário a gente vai discutindo até onde der e continua, né? Assim, vai sendo uma discussão mais contínua. No lições introdutórias não é aula, ela tem início, meio e fim naquele dia, naquele sábado, né? Então a gente vai discutir a psicose, não é, Jusilaine? Né? A Jusilaine coordena as lições introdutórias. A gente vai em formato de aulinha mesmo, né? Assim, são 4 pessoas que vão dar aulas aqui, né? Sobre psicose, com os mais diversos temas, tentando, mesma coisa, localizar o sintoma na psicose, localizar como é que se dá, o que é essa estrutura psicótica, né, e tal. E esse seminário também, então a gente tem o seminário de leitura e tem os seminários operadores lacanianos, que acontece uma vez por mês, mais ou menos assim, né? Que a gente vai ter um encontro na quarta-feira, que é também online, que vem o Jairo Carioca, né? Que vai falar sobre a questão também do inconsciente, estrutura e sintoma, né? O primeiro que vem, a gente tem a Lia da Silveira, que é de Fortaleza, o Jairo é do Rio, tem a Lia da Silveira, que é de Fortaleza, que acho que é a última, né, Augusto? Que também vai falar sobre, em torno do sintoma. A gente tem... Aí, Augusto, ajuda aí. Porque o Augusto, que é o coordenador geral agora, então ele que os seminários operadores lacanianos é de responsabilidade dele. A gente vai ter, então, né, essas pessoas aí também tratando o sintoma. Precisa não, Augusto.
E esse seminário, né, ele é o que é mais assim delongado no sentido da gente poder discutir mesmo o que é essa história de sintoma, porque também os seminários operados lacanianos é em forma de conferência, né? Então o conferencista vem e dá uma conferência, também início, meio e fim, né? E a gente discute depois. Este não, esse tem mais um modelo meio de discussão, a gente não tem um tempo para acabar, né? Um tempo para acabar a discussão, né? Que a gente acaba às 11h30. A gente acaba às 11h30, viu, Carla? Não preocupa não. A gente tem um tempo para acabar assim, né? Vamos discutindo, né? E tentando circunscrever aquilo que é o nosso tema. Então, no semestre passado, nós fizemos uma introdução ao tema, né? Do que é essa noção do sintoma, destacando o sintoma médico, né? Então, a gente destacou o sintoma na medicina, tentando mostrar aí, né? Incluindo as modificações que isso teve no campo médico. Então, a gente começou a discutir, né? O que é essa história do sintoma na medicina, qual que é a função do sintoma na medicina e quais são as modificações pelos quais o sintoma, também a noção de sintoma passou em função das modificações na medicina, né? E nessa discussão toda, a gente começou lá, né, com os médicos do templo, né, que tinham uma outra perspectiva, né, da doença, de como que esperavam a doença se manifestar, para depois se preocupar com a manifestação da doença, até chegar agora à medicina tecnológica, né? Essa aula que você já foi gravada, foi disponibilizada em algum local? Ah, foi gravada não, né? Não, mas eu tenho, como é que chama? O material, o slide, aquela eu fiz com slide e tal. Posso sim. Você me lembra, porque senão, meu irmão, assim... Mas a gente discutiu isso, né? Você tem ali, né? Então, beleza. O César é o salvador da pátria. E aí, nessa história toda de discutir o sintoma na medicina, a gente, obviamente, discutiu o sintoma em uma área irmã, né, da psicanálise, que é a psiquiatria, né? Então, a gente localizou também, né, a psiquiatria nesse movimento médico, tentando demonstrar exatamente, né, que a psiquiatria, durante muito tempo, ela ficou como a prima pobre da medicina, exatamente por ela não ter um órgão que correspondesse a uma patologia, né? Então, aquilo que vai fazer com que a medicina... Eu estou sentindo frio, vocês estão sentindo frio aí? Na hora que for para baixar, vocês falam, viu, gente? Aquilo que a gente localizou quando a medicina, né, ela se constitui de fato como ciência, né, assim, né? Ela adota o método científico, ela adota também uma sistemática que é o chamado modelo anátomo-patológico, né? Ou seja, o que é o modelo anátomo-patológico? Para cada patologia, você tem um órgão correspondente a essa patologia, né? Então, se eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um órgão, né, para essa patologia cardíaca, que é o coração. Se eu tenho um problema respiratório, eu tenho uma anatomia correspondente a isso, que é o pulmão. E aí vai, né? Do meu pé, do meu braço, do meu baço, né? Do que for, eu tenho, para uma patologia, eu tenho uma anatomia. Por isso que é anátomo-patológico, né? Com a psiquiatria não é assim. Onde está a patologia, vou usar esse termo, né? Onde está a doença mental? Se é no cérebro, não é um problema mais da psiquiatria, é da neurologia. Onde é que está então? Né? Porque a própria psiquiatria, né, enquanto aquilo que vai se ocupar do tratamento, né, do psiquismo, da alma, onde é que está a alma? Então a psiquiatria, ela fica deslocada do campo médico exatamente por ela não ter um órgão correspondente, né, a esse adoecimento. Então ela durante muito tempo fica aí, né, digamos... marginalizada no campo médico exatamente por ela não ter um órgão correspondente, né? Não ter um órgão correspondente. Todo mundo tem, menos a psiquiatria. Que é claro que aí, né, a psiquiatria lá com o ato inaugural do Pinel, né, de tirar os loucos, né, de uma condição em que eles estavam, né, que era uma condição religiosa, né? Então você tratava a doença mental como um problema espiritual, né? O ato inaugural de Pinel, ele vai tratar a loucura como um problema moral, né? E aí, aquela história, né? Para cada doença, eu tenho um tratamento específico.
Se é um problema moral, o tratamento também tem que ser moral, né? Então o PNEL faz esse ato inaugural, mas o que acontece? Eu não tenho um órgão correspondente ainda. Eu não tenho. Onde que está, né? Aí você vem todo um trabalho, um esforço, né, da medicina, da psiquiatria para tentar localizar isso, embora ela faça, né, um certo movimento, que é o movimento de... tá chegando alguém aí? O movimento de tentar fazer uma categorização, né? Você tem as Olá, Ana Célia. Entre. Bom dia. Aí a gente tem, né? Claro que você tem aí, né? Toda uma nosografia que é feita, né? De começar, por exemplo, né? Com as doenças orgânicas, né? Que você teria, por exemplo, a psicose alcoólica, que se eu tomar uma dose de cachaça, eu enlouqueço. Aí você tem lá um correspondente, né? Você tem as disfunções, como é que chama lá? Hormonais, né? De neurotransmissores, mas ela coloca isso como doenças mentais de origem orgânica, que não seria especificamente um problema da psiquiatria, né? Você teria muito mais como sintoma, né? As manifestações psiquiátricas para indicar que tenham lá uma disfunção qualquer. Quando, então, a gente vai encontrar, né? A gente passou por essa discussão, a gente discutiu também as transformações que a psiquiatria teve, né, no decorrer da história. E o problema que é para a psiquiatria hoje, ela tentar transformar os chamados transtornos psiquiátricos em doenças do cérebro. Que aí o que acontece? Ela se dissolve na neurologia, né? Então se eu vou ao psiquiatra hoje, por exemplo, e falo que eu estou com insônia, né? Ele vai tentar localizar no cérebro, no neurotransmissor, né, num problema da onda cerebral, alguma coisa que não me permite dormir, né? Só que isso é do neurologista. Né? Então ele lá, neurologicamente, ele vai localizar alguma coisa que é ou da onda cerebral, de neurotransmissor, qualquer coisa assim, que não me permite dormir. Então o que a gente tem muitos tem discutido, inclusive tem um movimento na psiquiatria, né, de modificar isso, né? Ou seja, a psiquiatria voltar àquilo que era a psiquiatria clássica, de ser doença da alma, né? Assim, de vamos analisar, vamos estudar aquilo que é chamado de doença da alma. Depois que a gente passou por tudo isso, o que a gente chegou ao final, né? Nós chegamos no final para poder ver que o sintoma médico, ele se difere essencialmente do sintoma psicanalítico, em razão do médico, né, do primeiro, né, do sintoma médico, os dois têm um sentido, né, tanto para a medicina quanto para a psicanálise, o sintoma tem um sentido. Qual que é a diferença? Que no sintoma médico, quem dá o sentido é o médico. Então eu chego lá para o médico e narro o que está acontecendo comigo, né? Não consigo dormir. Ele me dá um sentido. Você está ansioso, você está deprimido, você está isso, você está aquilo. E ele dá um sentido, ele estabelece um sentido, ele nomeia, né, aquele meu sintoma a partir de um sentido que ele dá. Na psicanálise, o que vai acontecer? O sentido é dado pelo sujeito. Então, se eu chego para o analista e falo, eu não durmo, não estou conseguindo dormir, estou com insônia, o analista vai me convocar a falar dessa minha insônia. No lugar dele me dizer, você não está dormindo porque você está ansioso, você não está dormindo porque você está preocupado com o seu trabalho, eu contei para ele, por exemplo, né? Estou preocupado com o meu trabalho, não sei o que, tal. Então é por isso que você não dorme. Para o analista, não. Ele vai fazer, por exemplo, a perguntinha clássica do Freud qual que é a participação que você tem, né, nessa queixa da qual você faz, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou me queixando, estou dizendo do meu sofrimento, ele vai tentar me implicar naquilo, né, que eu estou dizendo, né, que é o meu sofrimento. Então a ideia é essa, né, assim, isso que a gente percorreu no semestre, né, paramos nesse ponto de dizer, né, que o sintoma médico ele é um sintoma que tem um sentido, né, tem um texto do Freud que chama Sentidos do Sintoma, né? O sintoma médico ele tem um sentido, mas quem dá o sentido é o médico. O médico nomeia, né? Enquanto que o sintoma na psicanálise quem constrói o sentido, né, aposta pela construção do sentido, vem do próprio sujeito, não sem a participação do analista, né? Participação é diferente da nomeação, né? Tá ouvindo aí, né, gente? Está dando para acompanhar? João, dá um sinal aí. Beleza. A partir de hoje, a gente vai começar a discutir o sintoma em Freud. Aí sim a gente vai entrar no sintoma em Freud. Então foram feitas duas indicações de leitura para hoje, que também não sei se vai dar, né, para a gente
discutir. Gente, qualquer um pode perguntar, falar, se estiver rápido, estiver confuso, vocês falem aí, tá? A gente vai discutir rapidamente, pelo menos uma primeira leitura mais rápida, né? Esse texto do Freud, de 1926, que é chamado Inibição, Sintoma e Angústia, né? Do volume, na edição standard, né? É o volume 20. Tá chegando mais um aí. Oi, João, bom dia. É uma discussão assim, muito importante, depois eu vou falar desse texto, mas a gente vai tomar como referência ele, né? Inibição, Sintoma e Angústia. Eu vou falar da importância, a gente não vai discutir toda a inibição, sintoma e angústia, porque isso aqui é um ano, no mínimo, de leitura, né? Mas a gente vai falar do sintoma, que são da parte 2 até a parte 7, né? São 6 partes, né? Eu não vou me deter, né, nas 6 partes, obviamente, trazer uma leitura rápida. E porque as outras, que eu vou falar da angústia, aí já daria um seminário que o Lacan dedicou um ano inteiro, né, de leitura, né, do seminário da angústia. E nós vamos pontuar algumas questões desse texto e algumas questões do O Recalque, que é um texto de 1915, que é anterior a este, né? Porque o sintoma em psicanálise tem a ver com o recalque, né? Então a gente vai passear por esses 2 textos na medida em que a gente for circunscrevendo também a noção de sintoma em Freud. Peguei esses 2 textos, um de 1915 e um de 1926, para a gente inclusive verificar uma mudança que Freud faz depois de 1920, quando ele vai descobrir, ele vai escrever um texto, né, que é muito importante, que é chamado Além do Princípio do Prazer. Porque até 1920, o que Freud propunha, né, assim, qual era a proposta? Que o aparelho psíquico, ele evitava o desprazer, ele buscava o prazer, evitando o desprazer. A partir de 1920, ele descobre a pulsão de morte, várias outras situações, ele escreve textos muito importantes, o problema econômico do masoquismo, para poder dizer que, na verdade, não é bem assim, não. Né? Na verdade, sabe daquela brincadeirinha, né? Lá, o Zé Simão, quando ele escrevia na Folha, ele falava um monte de coisa, mas sempre terminava assim: nós sofre, mas nós goza. Né? Que é exatamente isso. Ou seja, que o Freud vai descobrir que tem uma satisfação, o sujeito extrai uma satisfação do seu sofrimento. Né? Por isso que ele vai pensar no além do princípio do prazer. Tem alguma coisa que vai além desse princípio do prazer, que eu evito o desprazer buscando o prazer. Né? Não, tem alguma coisa que está para além. Por isso que ele vai descobrir que muitas análises não andam. Era a ideia dele antes. Né? Por que essa análise não anda? O sujeito está aqui num sofrimento, sabe aquela craca que fica ali, né? Que não sai de jeito nenhum? Mas o negócio não anda por quê? Aí depois ele descobre que tem uma satisfação. O sujeito extrai, né, que o Lacan vai chamar de gozo, né, desse sofrimento. Mas o Freud já havia falado, obviamente, antes, desde 1890 e poucos, assim, né? Ele já estava falando do sintoma. Mas nós vamos começar desse texto primeiro, para depois a gente fazer uma retomada, né? Então vamos lá. Nesse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto de 1926, o Freud vai abordar... Aí, gente, eu vou falar as páginas, porque quando eu estava fazendo aqui as anotações, eu estava acompanhando a leitura pelo PDF lá, né? Aqueles que a gente encontra, tem na internet. Só que aí dá diferença de página, tá? Alguns eu consegui localizar a página aqui, né, na minha edição, outros não. Então eu vou situando isso aí. Então, vamos começar. Nesse texto, né, Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud ele vai abordar a formação do sintoma e vai definir o sintoma da seguinte maneira: o sintoma é um indício ou um sinal e um substituto de uma satisfação pulsional não consolidada, um resultado do processo do recalcamento. O recalcamento parte do eu que, eventualmente, por encargo do supereu, não quer tomar parte em um investimento pulsional incitado pelo isso. Por meio do recalcamento, o eu consegue que a representação, que era portadora da emoção desagradável, seja mantida afastada do devir consciente. A análise comprova, com frequência, que a representação se manteve como formação inconsciente. Então, o que o Freud começa dizendo? O sintoma ele é um indício ou um sinal, a gente discutiu isso também, né? A questão do sintoma enquanto sinal, passeamos lá pela linguística do Saussure, né? Para dizer o que é a história do sinal,
Qual que foi o termo que a gente usou mesmo, lá do Saussure? Para discutir o sinal, lá na semiologia, né? Discutimos lá, né, quando o Saussure vai falando da semiologia, né, assim, que a medicina tem uma área, né, da semiologia médica, né, que os dois vão trabalhar com signo. Um com signo para indicar a doença, outro com signo linguístico, né? Então o Saussure vai dizer que o signo linguístico, né, ele é um sinal, né? Então quando eu vejo, por exemplo, uma árvore desenhada, não é árvore, né? Ali é um desenho da árvore. Mas ela é o quê? Ela é um sinal, né? Ela é um indicativo ou um indício de que uma árvore, quando eu vejo ali vou passando na BR, né? E vejo lá um animal selvagem desenhado na placa, aquilo é um sinal, é um indício de que ali tem vida selvagem, atravessando. Não é a vida selvagem, né? Mas é um indício, é um sinal. E também, ao mesmo tempo, substituindo um animalzinho, que eu não vou colocar um animal pregado ali na placa, para dizer que tem animal atravessando na pista, né? O que Freud já está fazendo isso para a gente? Ele está, sem conhecer Saussure, embora muitos digam que ele já conhecia, né? Porque o neto de Saussure ele fez análise com Freud, né? Então, assim, o Raimundo, ele é filho de Saussure, ele fez análise com Freud, e é bem pouco provável que ele não tenha falado do pai, o pai famoso, e morreu muito cedo, assim, né? Não tenha falado, inclusive, Ferdinand de Saussure, é o pai da linguística moderna. É o cara que deu a base para as ciências humanas, né? Se tornarem ciência, né? Então, assim, é ele que dá a base. Então, quando o Saussure, ele vai dizer sobre o sinal, a ideia do signo, né? Ele está dizendo isso para a gente. Aí o Freud vai dizer que o sintoma, ele é quê? Ele é um sinal. Então, ele é alguma coisa que me diz a pista. Ele é um sinal. Quando eu vejo lá o veadinho na placa, é um sinal de que ali tem vida animal. Não tem só veado ali, tem vários animais que estão passando ali. Ele é um sinal. Então ele me diz alguma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um substituto daquele animal. Então, o que o Freud vai dizer sobre o sintoma? O sintoma é um sinal, então ele me diz alguma coisa, ele não é a coisa. Ele me diz alguma coisa. E é também o quê? Um substituto. Substituto de quê? De uma satisfação pulsional não consolidada, não realizada. Então tem uma satisfação, tá vendo como é que é meio paradoxal, né? Ele é ao mesmo tempo substituto de uma satisfação pulsional. Então tem a satisfação pulsional. Só que essa satisfação pulsional, o que aconteceu com ela? Ela não foi realizada. O Freud coloca, está no texto, está em francês, non arrivé. Então assim, não chegou lá. Entende? Então assim, eu obtenho uma satisfação. Só que essa satisfação, ela não foi realizada. O que é o sintoma, então? É o sinal de que tem alguma coisa ali, e aquela alguma coisa que não é a coisa, ela me trouxe satisfação. Uma satisfação que eu não pude alcançar com a coisa propriamente dita. Chega mais uma pessoa aí. O que é? Tá dando para acompanhar aí, gente? Olá, bom dia. Tudo bem? Gente, hoje é nosso primeiro encontro presencial, viu? Assim, né? Do ano, né? Tô esquecendo. Nosso primeiro encontro presencial. E aí, o que isso tem a ver? O que Freud vai dizer? O sintoma, então, ele é sinal. Então, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, ele é o sinal. Ele não é a coisa. Então, a gente vai descobrir isso, por exemplo, o texto da histeria. Vai mostrar isso pra gente. Então, a histérica. Você pega lá o volume 3, né? Volume 2? Estudo sobre histeria, né? Você pega lá o estudo sobre histeria, Freud está discutindo todos os casos de histeria que ele estava atendendo. E ele está localizando ali, no corpo das histéricas, aquilo que era o sintoma. Então, ela ficava paralítica. Só que a paralisia não era a coisa, era um indício, era um sinal. E um substituto da satisfação pulsional que ela não havia alcançado. Então, ele pega lá um caso que a gente discutiu aqui, né? Que a menina fica apaixonada pelo cunhado, e aí, depois da morte da irmã e tal, ela é impossível, né? Assim, eu não posso desejar meu cunhado, que absurdo, né? Um cunhado todo apaixonado pela irmã, não sei o quê, que muito jovem, que adoece. E ele, cunhado, cuida, assim, de uma maneira muito sacrificial dela, não sei o quê e tal, e pronto. E aí o cunhado, depois que ela morre, ele vai embora, né? Assim, e a menina cai doente. A irmã, né, que tinha cuidado do pai, estava ajudando também a cuidar da irmã, falecida. Só que quando ele vai embora, ela deseja sexualmente o cara e queria ter uma vida com ele, né? Só que isso é improvável, como é que minha irmã nem esfriou, eu já estou querendo o cara? Pronto, não posso. Ela cai paralítica, né? E aí ela vai contar essa história para Freud.
Aí ela conta para Freud, não sei o que e tal, e fala, eu não consigo dar um passo. O Freud vai, paf, tipo o Henrique Cristo lá, né? Você não consegue dar um passo em direção ao seu cunhado. Pronto, era esse o sintoma dela. Ela está colocando no corpo uma coisa que era impossível de ela alcançar uma satisfação na realidade. Então é um sintoma, é um indício, é um sinal de que tem alguma coisa ali. O que é? Eu não sei. O que tem a ver a paralisia dela com a paixão pelo cunhado? Nada. É um sinal. Se ele vai só na paralisia, né? Ela está paralítica, ela não consegue andar, ela não consegue dar um passo, ele não chega ao ponto X da questão. Mas, ao mesmo tempo, é um substituto de uma satisfação pulsional não alcançada. Então, o Freud ouve aquilo, escuta aquilo, e olha que a gente não está falando nem no Freud psicanalista propriamente dito, né? Ali é um Freud neurologista ainda, mas escutando alguma coisa que ele não sabia muito bem o que era, que ele vai e aponta aquilo. Né? Ou seja, tem alguma coisa ali nessa moça, nesse sintoma dela, que não corresponde diretamente àquilo que está acontecendo com ela. E assim ele vai fazendo. Então a garganta ocupando o lugar da vagina. Então várias situações que ele vai marcar e vai dizer que a anatomia na histeria não corresponde à anatomia fisiológica. Né? Então assim, a garganta está como substituto da vagina. A perna está substituindo alguma outra coisa, né? A paralisia que ela tinha, por exemplo. Né? Então, cada situação vem sendo substituto, mas de quê? De uma satisfação não alcançada. E Freud vai dizer que isso é o resultado de quê? De um processo de recalcamento. Por isso que a gente vai ler rapidamente algumas partes do recalcamento. É resultado de um recalcamento. Né? O que é o recalcamento? Recalcamento é o momento em que alguma coisa da ordem do impossível chega até a consciência e o sujeito elimina aquilo da consciência. Vou usar um termo popular, que inclusive é a tradução nossa no português, né? dessa edição aqui, né? Reprime. Eu não posso pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Né? É impossível, é insuportável, eu não quero saber disso. Né? Isso que é o recalcamento. A gente vai falar disso depois. Então, o Freud vai dizer, né? O recalcamento ele parte do eu. Né? Vem na minha cabeça, eu não quero saber. Eventualmente por encargo do super-eu. Não quer tomar parte em um investimento pulsional incitado pelo isso. Por meio do recalcamento, o eu consegue que a representação, que era a portadora da emoção desagradável, então aquilo que eu não queria saber, aquilo que eu não queria pensar, essa representação ela seja mantida afastada do devir consciente. Não pode chegar ali. A análise comprova com frequência que a representação se manteve como formação inconsciente, que é o que a gente vai ver depois sobre lá o recalcamento. Então, no primeiro momento, o que Freud está dizendo? É isso. Sintoma é sinal e substituto. É sinal de que tem alguma coisa ali e também é substituto de uma satisfação pulsional. Aí como é que se dá isso, depois a gente vai ver. Né? Mas ele é sinal, então por isso que para o analista, né, a gente não crê tão cegamente no sintoma, né, naquilo que o sujeito traz, mas também não despreza, porque o sintoma é aquilo que o sujeito tem mais precioso na vida dele. É aquilo que a Clarice Lispector diz, né? Cuidado, então, na hora lá, né? Que até mesmo um tijolo que você vai tirar ali da parede, pode, complicado, feio, esquisito, aquele tijolo não combina ali, né? Ele pode, você tem que tratar muito bem daquele tijolo, porque ele pode ruir a parede toda, né? Quando você tira, né? E é exatamente esse o sintoma. Ele está ali, ele te diz a pista, ele é um sinal, o sujeito se queixa dele, mas se você tira, você rui, porque é aquilo que dá satisfação ao sujeito, né? Que a gente vai ver depois, que é a nossa proposta de ver o sintoma como problema, é um problema. Aquele tijolo não tem nada a ver ali. Entende? Horroroso aquele tijolo. Mas também é uma solução. Né? Ou seja, é ele que segura a parede toda. Né? A partir dessa premissa freudiana, né, o sintoma como um sinal ou indício e um substituto, é que nós temos como objetivo, então, né, apresentar a noção de sintoma tal como ela é desenvolvida aqui em inibição, sintoma e angústia. Né? Então a gente vai gastar aí uns 2 encontros, né, hoje, né, e um outro para falar um pouco também do sintoma, inibição, sintoma e angústia. Porque ele serve como uma espécie de báscula para esses 2 elementos que o Freud está discutindo no texto, que é a inibição e que é a angústia. Né? Considerando a formação do sintoma nas fobias, que é o que Freud faz, na histeria de conversão, né, que é o que também que Freud faz, e na neurose obsessiva. Então a gente vai ver como é que é o sintoma na fobia, como é que é o sintoma na histeria,
que ele está chamando aqui histeria de conversão, e como é que é o sintoma na neurose obsessiva, né? Isso a gente vai também depois, que vai ser no próximo encontro, acho que não vai dar para ser hoje, a gente vai discutir a partir de uma vinheta clínica, um fragmento de caso clínico, nós vamos assinalar que o sintoma é efeito de uma verdade particular do sujeito, que essa é uma outra novidade que a psicanálise introduz. Se para a medicina o sintoma é alguma coisa, né, que adoece e que tem que ser eliminado, para a psicanálise o sintoma ele é uma verdade particular de um sujeito. Então ele não quer dizer que eu não durmo, ela não dorme, não quer dizer que a nossa insônia seja a mesma coisa, mas ela diz respeito a uma verdade particular de um sujeito. Então essa que é a questão, né? Então isso que a gente vai destacar, né, nessa vinheta, nesse caso clínico, e o que é muito curioso que Freud vai apresentar aqui no Inibição, Sintoma e Angústia, e este caso clínico vai mostrar para a gente, né, que o sintoma ele vai se distinguir de todas as outras formações do inconsciente. Vai se distinguir do ato falho, do lapso, do xiste, do sonho, por seu caráter de permanência. É Freud que diz isso, né? Então Freud diz, olha, o sintoma ele se distingue de todas as outras formações do inconsciente por seu caráter de permanência. Porque o ato falho, você cometeu, ele acabou. Ele tem um efeito quando ele é pontuado, né? Eu fiquei muito feliz, infeliz com a morte do meu pai. Cometi um ato falho. O analista pontua aquilo. Aquilo estabelece uma outra lógica, né, no que diz respeito à configuração inconsciente. Mesma coisa do sonho, né? Mesma coisa do lapso, mesma coisa do esquecimento. Agora, todos eles acabam, né? Aparece, né? Aparece e desaparece. Agora, o sintoma não, ele tem seu caráter de permanência. Que é, inclusive, que é por isso que o sujeito vai, né? Gente, eu não consigo comer. Tem 3 meses que eu só belisco, né? Tô pele e osso, mas não consigo comer. Né? O que está acontecendo comigo? Tem esse caráter de permanência, né? Ele vai continuando ali, né? Diferentemente desses outros. Mas não é só isso, né? O Freud vai apresentar para a gente outras questões, o porquê desse caráter de permanência. Então nós vamos apresentar a partir daí, como eu já disse, né, 2 variações do sintoma na obra freudiana. O sintoma como um problema, conforme eu já disse, e o sintoma como uma solução. Não só, como Freud vai dizendo, né, uma solução de compromisso. Freud diz que o sintoma ele é uma solução de compromisso. De compromisso entre quem? Entre o super-eu e o isso. Né? O super-eu está falando, não pode, por que você está pensando no seu cunhado, que a sua irmã acabou de morrer? Né? O super-eu vem condenando, enquanto isso dizendo, vai atrás dele, vai atrás dele. Então tenta-se fazer uma solução de compromisso, o que é? Fico paralítica. É uma solução de compromisso, resolve o problema. Né? Mas resolve trazendo um outro problema. Né? Mas resolve o conflito que estava estabelecido. Né? Então, aquele conflito que eu tinha, ele foi embora. Formei um sintoma. Né? Formei um sintoma. O caso que é curioso, né, que nós vamos seguir, né? Por isso que quando eu estava preparando no ano passado, né, e retomando, né, o preparo para este ano, eu falei, gente, mas esse negócio não está andando. A gente era promessa o semestre, né, falar o sintoma em Freud, eu fiquei só no sintoma médico, o que é o sintoma na sociologia, né, falando do sintoma social, viemos falando do sintoma, né, pensando lá no, como é que chama, na noção do paradigma, do sintagma, e viemos falando isso e tal. Pronto, chegamos. Aí eu estava lendo uma entrevista do Gunther Lorenz, que é um cara especialista em literatura latino-americana, né? um americano, né? Professor de uma universidade americana. E aí ele organizou um livro, assim, né? Pegando os grandes nomes da literatura latino-americana e fazendo entrevista com esses caras. E aí eu encontrei lá, nele, uma entrevista que ele faz com Guimarães Rosa, né? Então ele está entrevistando Guimarães Rosa, e ele pergunta Guimarães Rosa sobre o processo criativo dele, etc. e tal. E Guimarães Rosa responde assim: nós, sertanejos, chocamos tudo que falamos ou fazemos antes de falar ou fazer. Chocando igual galinha, né? Fica lá chocando, né? E também, eu choco os meus livros. Então, Guimarães Rosa diz para ele: nós, sertanejos, chocamos tudo, igual a galinha, né? Pega lá e vai chocando seus ovos, né?
e o Guimarães Rosa. E também eu choco os meus livros. Uma palavra, uma única palavra ou frase pode me manter ocupado durante horas ou dias. Então fica lá, né? Chocando, chocando. Bem obsessivamente, né? Mas choca. E sai Guimarães Rosa, né? Eu falei, gente, então tá bom. Eu tô chocando. Tô chocando esse sintoma. Tô bem acompanhado, entendeu? Tô chocando esse sintoma, não tem problema, não tô com pressa, né? Quem tiver pressa que vai correr atrás aí de outra coisa, eu não tô com pressa, né? Então, tá bom. Aí, tem que deixar aquecido, exatamente. Vai aquecendo, né? Chocando o negócio. E aí eu falei, tá bom, então vamos chocando esse negócio, vamos ver o que vai dar lá, né? Lá no final. Então vamos lá. Esse texto, gente, Inibição, Sintoma e Angústia, a gente está acompanhando aí, né? Esse texto, né, Inibição, Sintoma e Angústia, é um texto do Freud, que aqui, na Obras Completas, está no volume 20, né, aqui no volume 20, quando eu falo Obras Completas, eu vou falar algumas coisas que são óbvias para todo mundo, tá, gente? Mas para outros talvez não seja. Essa obra completa aqui do Freud, né, são as obras completas, né? Obviamente depois descobri outros escritos, uma coisa ou outra e tal, cartas, né? É a organização feita do trabalho do Freud, com autorização do Freud, feito pelo James Strachey, que é o editor dele. Foi analisando do Freud, tinha uma editora, e resolveu organizar toda a obra do Freud, né? Nisso que se chama das obras completas do Freud. Então ele fez isso, ele organizou cronologicamente. Então, assim, eu acho uma organização ótima, porque você pode colocar temporalmente, né, em cada momento, né, que Freud diz, por exemplo, isso que eu disse, antes de 1920, você consegue localizar todos os textos antes de 1920 nessa organização aqui. A alemã, ela é temática, parecida com a da autêntica, né, e tal. Essa aqui é a edição primeiro inglesa, só que ela tem uns problemas, né, que é o problema da tradução, né, esta aqui. Que é uma tradução ruim porque ela é uma tradução do inglês, né? Não é uma tradução direto do alemão. Hoje tem outras traduções melhores, como essa da autêntica, por exemplo, que já é direto do alemão, né? Mas tem uma organização diferente. Ela é muito mais por tema. Então eu quero conhecer os casos clínicos do Freud. Então tudo lá na autêntica, que é chamada Obras Incompletas, estão lá, né, os casos clínicos do Freud. Eu quero saber os textos que foram publicados em 1926, está aqui no volume 20. Aí eu pego e leio. Então assim, uma ajuda na leitura da outra, né? Tem o problema da tradução, como, por exemplo, aqui se chama inibição, sintoma e ansiedade. Freud nunca falou de ansiedade, ele falou de angústia, né? Aí, a gente estando advertido disso, lê-se muito bem, né? Foi escrito, então, esse texto foi escrito em 1926, né, esse texto do Freud. Freud vinha escrevendo, pensando nele antes, né? Mas ele foi escrito em 1926. E ele é contemporâneo também a uma famosa entrevista que Freud deu para um jornalista americano chamado George Sylvester Viereck. Esse cara fez uma entrevista muito bacana do Freud, que tem aí, né, a gente recupera isso na internet, essa entrevista, tem ela escrita, né, que Freud já estava com câncer, né, lutando com câncer de mandíbula, né, de boca e tal. O Freud já lutava com isso assim, já há um tempo, já tinha feito várias cirurgias, usava prótese, né, enfim. E o Freud vai dizendo lá de quanto aquilo incomodava, quanto aquilo que o atrapalhava, né, assim, né, por uma questão de higiene, de desconforto mesmo, você ter que, enfim, né, lidando com câncer de mandíbula, que não deve ser uma coisa muito, né, assim, fácil, né. E aí Freud diz o seguinte, ele questiona Freud sobre isso, o que ele estava trabalhando, como é que era o trabalho, e Freud trabalhava em várias coisas ao mesmo tempo, assim, né, é um cara realmente, assim, que é admirável, porque cuidar daquele monte de filho, né, assim, no sentido de sustentar um monte de filho que ele tinha, né, sustentava ainda irmã, um monte de gente, porque o nazismo já estava ali rondando, né, e a família tinha perdido bens, né, trabalhava pra caramba, atendia manhã, tarde e noite, e deu conta de publicar um monte de coisa, né, não sei quantos volumes, né, 20 e tantos volumes, né, 23 volumes, né, e escreveu um monte de carta, escrevia um monte de carta para um monte de gente, e era um missivista profícuo, né, você mandava carta para ele, te respondia, sabe, assim, e mandava, e falava da vida dele, e era, assim, realmente admirável, sabe, assim. E aí ele fala, olha, o Freud diz, estou escrevendo uma defesa da análise leiga, da psicanálise praticada por leigos, ou seja, a psicanálise praticada por não médicos, né? Os doutores querem tornar a análise ilegal para os não médicos. A história, essa velha plagiadora, repete-se após cada descoberta.
Os doutores combatem cada nova verdade no começo, depois procuram monopolizá-la. Então ele está fazendo uma crítica, e Freud era doutor, né? Ele era médico também, né? Está dizendo, olha, quando eu comecei, falando, né, da sexualidade infantil, do problema da histeria, estava ligado à sexualidade, todo mundo me matou, né? Criticam. Agora que viram que a coisa é isso mesmo, agora o que eles querem fazer? Querem monopolizá-la, né? Que é o que a gente vê isso, como ele diz, a história, essa vela plagiadora, né, vai se repetindo. E quando Freud está falando isso, está pensando nesse texto Análise Leiga, ele está fazendo uma defesa de que a psicanálise, ela não é propriedade de ninguém. Ela não é propriedade de uma profissão, de uma categoria, não é de médico, não é de psicólogo, né? Ela é de qualquer um que não tenha pressa em compreendê-la. Como depois o próprio Lacan indica isso para a gente. Você tem condicionantes, é uma coisa. A profissão não é um condicionante. Se eu sou médico, sou psicólogo, sou dentista, sou engenheiro mecânico, isso não me habilita nem me desabilita a ser analista. O que me habilita a ser analista é outra coisa, né? É outra coisa. E nesse mesmo momento, Freud está escrevendo esse texto, né? Publicou este em 1926, para tratar de um tema estritamente clínico, que é exatamente, são esses três elementos, que é a inibição, sintoma e angústia. Então, quem ler, né, isso aqui, esse texto, vai encontrar uma orientação clínica em Freud. Ou seja, como você vai localizar uma inibição, como você vai localizar um sintoma, como você vai localizar uma angústia. E aí esse texto do Freud, né, o Inibição, Sintoma e Angústia, ele é composto por várias partes. Gente, está dando para acompanhar aí, né? Que tem hora que eu me esqueço. Pode levantar a mão, pode falar, pode perguntar, pode interromper, viu? Aqui, quem está no online aqui. Então o texto é composto por várias partes, né? O Inibição, Sintoma e Angústia, mas as partes que se ocupam do sintoma vão da parte 2 até a parte 7. A parte 1 ele vai tratar de inibição. Só trata lá um capítulozinho, né? Uma parte só que ele fala da inibição. Do 2 ao 7 ele fala do sintoma, e do 7 para frente, a maior parte, ele fala da angústia. E aí, logo aqui no início, o editor inglês, né, o James Thrasher, ele vai observar que o Jones, que é um renomado biógrafo do Freud, ele critica a inesperada dificuldade enfrentada por Freud em consolidar esse texto. Então Freud encontra muita dificuldade em terminar o texto, em fechar o texto, né, em alinhavar o texto. Parece que ele foi escrevendo uma parte, né, deixou ela ali, depois veio a outra, e deixou, depois veio a outra, e encontrou alguma dificuldade para alinhavar esse texto, né? E ele diz: os tópicos por ele tratados abrangem vasto campo, havendo indícios de Freud ter encontrado inusitada dificuldade em unificar o seu trabalho. Isso é revelado, por exemplo, na forma como o mesmo assunto surge para exame em mais de um ponto, em termos muito semelhantes, na necessidade em que Freud se viu de ordenar grande número de questões isoladas em seus adendos, e mesmo no próprio título, porque Freud ficou titubeando, né? Como que seria esse título? Que título que eu dou? Ele resolveu dar do jeito que está lá. Um ponto fala de inibição, outro ponto fala de sintoma, outro ponto fala de angústia. E ficou muito bonito, eu acho. Inibição, sintoma e angústia. Pronto, simples, comunica bem. O que é que eu vou achar aqui? Inibição, sintoma e angústia, né? Não obstante, é verdade que, isso é o editor falando ainda, né? Apesar de tais importantes problemas secundários, como as diferentes classes de resistência, a distinção entre recalque e defesa, as relações entre angústia, dor e luto, né? O Freud tenta marcar uma diferença, o que é angústia, o que é dor, o que é luto, né? O problema da angústia como seu principal tema, que aqui é o tema principal e é o tema clínico por excelência, né? Um exame da relação representada no apêndice B, se alguém encontrar lá, será suficiente para demonstrar como, com tanta frequência, ele estava presente na mente de Freud do começo ao fim de seus estudos chamados psicológicos. Embora, sob certos aspectos do assunto, suas opiniões sofressem pequena modificação, sobre outros, conforme ele nos relata nessas páginas, elas foram consideravelmente modificadas. Isso o editor está falando para apontar uma crítica que o Jones, que é o biógrafo do Freud, né, está fazendo ao texto, né, porque ele, juntamente com outros, vão criticar esse texto dizendo que é um texto complicado do Freud, né? E aí o fato do Freud colocar muitos adendos, colocar muitos apêndices, né? E eu me pergunto assim, qual que é o problema disso? De você, no próprio texto, ficar se corrigindo, né? Ficar se perguntando, se interrogando, né?
Porque o próprio Freud confessou essa dificuldade em outros textos. Quem lê, por exemplo, lá os textos das pulsões, que é também 1915, né, me parece? O texto das pulsões, vai ver o Freud falando disso, da dificuldade dele em tratar daquele assunto, né? Então isso não é nenhum problema. Uma outra situação. No dicionário de psicanálise, aquele da Elizabeth Roudinesco, né, da Roudinesco, de forma muito direta e sem reservas, a Roudinesco afirma o seguinte: é o livro mais fraco de Freud. Ela fala, né? O argumento da historiadora é de que Freud não aproveitou a contribuição da moderna filosofia sobre a angústia existencial. E a minha questão é, trata-se de um texto extremamente clínico. Isso não é o suficiente? Né? O meu analista que dizia, né, à época, que a Roudinesco é a Contigo da psicanálise, né? Ou seja, a fofoqueira da psicanálise, né? Assim, só traz, você lembra da Contigo, né? Nem sei se existe mais aquela revista, né, de adolescente, né? Mas ele fala que é Contigo, que é fofoca de adolescente, não é mostrar que você está... Todo mundo falava que eu estava na pior, né? Não é isso, entende? É de fofoquinha de adolescente, né? Porque ela traz umas fofocas, assim, muito íntimas do Lacan, assim, né? E tal. Mas, assim... é uma crítica que para mim não se sustenta, né? Porque é um texto extremamente clínico. Como eu disse, se você lê inibição, sintoma e angústia, você vai ver o Freud falando assim, olha, onde você localiza a inibição? Onde você localiza o sintoma? E onde você localiza a angústia? Então, assim, é o orientador clínico. Para que pensar em angústia existencial? Você pode fazer uma discussão disso, mas não pensando clinicamente, que é isso que ele está preocupado, entende? Essas críticas, a meu ver, fazem algum sentido. Mas o próprio Freud admite algumas dificuldades por estar falando de um texto metapsicológico. Gente, esses termos que estou falando aqui, se alguém tiver alguma dificuldade, depois a gente pode conversar, viu? Metapsicológico, recalque e tal. Em que o inconsciente, ele entra como o quê? Como um saber não sabido. Que é isso que Freud vai mostrar. O inconsciente é um saber não sabido. Unbevu, que o Lacan vai chamar lá, né? Que é unbewusst e unbevu. Ou seja, é um saber que não se sabe. Tem um saber no inconsciente? Tem. Mas é não sabido. Se fosse sabido, seria consciente, né? É um saber não sabido. Então, quando Freud interroga a menina lá, né? Sobre o que estava acontecendo com ela, ela fala, não consigo dar um passo. Quando Freud coloca isso, até mesmo sem saber, né? Que ele coloca, você não consegue dar um passo em direção ao seu cunhado, ele está apontando para um saber não sabido. Ela sabia, mas ela não queria saber disso. Eu sei, mas eu não quero saber. Eu prefiro não saber disso, né? Então, basta lermos, por exemplo, a primeira página do capítulo 1º. Vou convidar vocês para ler. Abram as suas Bíblias aí, meus irmãos. Na página o quê? 100 e... Aqui no meu está 107, mas acho que é antes. Abram suas Sagradas Escrituras Freudianas. Na página... Na minha edição aqui, na que eu li, era a página 107. Mas na minha, na que eu estou aqui... é na página 91, que é a edição de 96. Se alguém estiver acompanhando aí, 96, ou da página 107, é de 76. Isso. Então, Freud diz o seguinte, na descrição das manifestações patológicas, o uso linguístico permite-nos distinguir sintomas de inibições. O uso linguístico, né? O termo é diferente. Sem, contudo, atribuir-se de grande importância à distinção. Na realidade, dificilmente poderíamos pensar que valeria a pena diferenciar exatamente entre os dois, não fosse o fato de encontrarmos moléstias na quais observamos a presença de inibições, mas não de sintomas, e ficamos curiosos para saber a razão disso. Aparece uma inibição, mas não se forma o sintoma. Os dois conceitos não se encontram no mesmo plano. A inibição tem uma relação especial com a função. Então, tem a ver com a função. Inibe-se uma função. Não tendo necessariamente uma implicação patológica. Podemos muito bem denominar de inibição... Olha só, gente, como é que pode falar que isso é um texto mal escrito? Se eu estivesse orientando assim, viu, Francisco? Eu morria de inveja, assim. Se eu estivesse orientando escrever desse jeito, ou eu mesmo escrever desse jeito, entendeu? Olha só. Podemos muito bem denominar de inibição a uma restrição normal de uma função. Um sintoma, por outro lado, realmente denota a presença de algum processo patológico. Então ele diz, o que é inibição? Restrição de uma função. O que é o sintoma? Um problema patológico. Né?
Um sintoma, por outro lado, realmente denota a presença de algum processo patológico. Assim, uma inibição pode ser também um sintoma. Uma inibição também pode ser um sintoma, mas não necessariamente, né? O uso linguístico, portanto, emprega a palavra inibição quando há uma simples redução de função. O que é inibição? Redução de função. Então a gente usa também o termo inibição social, né? Eu fiquei muito inibido quando cheguei naquela sala. Ou seja, houve uma restrição de uma função de comunicação, de socialização, né? Redução de função. E sintoma quando uma função passou por alguma modificação inusitada ou quando uma nova manifestação surgiu desta. A vagina não tem mais a função de vagina. Quem tem a função de vagina? A garganta. Freud mostra isso lá nos estudos sobre histeria. Ou seja, eu tenho uma modificação da função, não é uma restrição, mas uma modificação. Ela é alterada. Então, inibição, o que é? Restrição da função. O sintoma, o que é? Modificação da função. Ela foi modificada. Fiquei paralítica. Não é inibição, é sintoma, porque houve uma alteração da minha função motora, né? Então pronto. Mas pode ter um na presença do outro. Muito frequentemente, parece ser assunto bem arbitrário. Quer ressaltemos o lado positivo de um processo patológico e chamemos o seu resultado de sintoma. Então, formar sintoma é positivo. Isso que Freud está dizendo. Quer ressaltemos seu lado negativo e intitulemos seu resultado de inibição. Então, o sintoma é positivo, enquanto que a inibição ela é negativa. Porque a inibição o quê? Restringe. O sintoma produz. Por isso que depois o Lacan vai falar que o sintoma faz laço social. Eu chego aqui no posto de saúde e começo a falar com o Augusto. Não, Augusto, eu estou com uma dor de coluna horrorosa, tem uma semana. O Augusto fala, menina, eu não estava nem andando. Eu comecei a andar hoje para vir aqui. Aí você escuta, fala, nossa, olha como é que eu estou catingando, que fala aqui, né? Caxingando, olha como é que eu estou mancando, olha como é que eu estou caxingando. Faz laço. De repente, nós três viramos super amigas. Não, mas quem fez o laço foi a doença. Não foi porque eu te achei simpática. Não, foi porque você está com dor na coluna, ele não estava andando. Eu estou pior do que vocês todos. Estou pior do que vocês, mas fiz laço. Ah, não, mas eu semana passada estava assim. Né? Meu filho precisava de ir lá me dar banho na cama. Aí começa, né? Por isso que ele diz, tem uma formação que é positiva, porque também faz laço. Isso não é Freud, isso é o Lacan dizendo depois, né? Mas o Freud está dizendo o lado positivo, né? Mas tudo isso é realmente de pouco interesse. E o problema, conforme enunciamos, não nos leva muito longe. Então, assim, o próprio Freud diz, olha, estamos tentando circunscrever isso, mas se você falar isso, não adianta muito. O que isso adianta? Ele mesmo está colocando assim, olha, eu preciso avançar no texto, né? Então, esse artigo, Inibição, Sintoma e Angústia, faz parte desse período de revisões e aprofundamentos que o Freud está fazendo na sua teoria, né? Tanto que eu disse, né, a partir de 1920 ele faz uma modificação na questão econômica, né? Não estou pensando só no desprazer, mas em evitar o desprazer, buscar o prazer evitando o desprazer. Tem mais coisas, né? Especialmente relacionados à teoria das neuroses e à angústia, que antes ele pensava a angústia de uma forma, a partir desse texto ele vai verificar que a angústia é outra. Quando eu digo pensava de uma forma, a clínica vai mostrando para ele, né? Propondo um olhar mais preciso, por exemplo, sobre os fenômenos que se manifestam na vida psíquica. Em linhas gerais, o que a gente vai encontrar? Está aqui nesse capítulo 1. A inibição é apresentada como uma limitação funcional, né? Ele diz, é uma restrição da função, né? Da função do eu, né? Ou seja, é uma restrição da capacidade de realização de uma função psíquica ou uma função física. É uma restrição. Então, quando tem restrição da função, eu tenho uma inibição, né? Que depois a gente vai falar mais alguma coisinha disso. Freud vai destacar que a inibição ela pode ocorrer sem a presença de um sintoma patológico, conforme a gente viu aqui, né? Sendo mais ligada ao funcionamento consciente e ao enfraquecimento de uma capacidade devido a fatores inconscientes. Então eu tenho uma incapacidade, né, ligada aí, né? Tem essa restrição ligada ao funcionamento consciente, inclusive eu sei por que eu não consigo sair. Ele não consegue sair de casa. Isso é uma inibição, que poderia, né, vai ser aí, você pega o DSM, vai falar da inibição social, fobia social. É uma inibição, restringe essa função dele. E ele sabe dizer disso.
Né? No sintoma, o sujeito normalmente não sabe dizer. Eu não sei porque que eu não consigo dormir, não sei porque que eu não consigo comer, não sei porque que eu como demais, acabei de comer e estou querendo comer de novo, né? Não sei porquê, né? Aí o Freud diz, né? Visto que o conceito da inibição se acha tão intimamente associado como da função, pode ser uma função de locomoção, né? Locomotora, sexual, alimentar, por exemplo, né? É uma função do eu, isso são funções do eu, né? Intimamente associado com a da função, talvez fosse valioso examinar as várias funções do eu com vistas a descobrir as formas que qualquer perturbação dessas funções assume em cada uma das diferentes afecções neuróticas. Tomemos para um estudo comparativo dessa natureza, olha o que Freud vai dizer, hein? A função sexual e as do comer, da locomoção e do trabalho profissional. Então ele vai dizer, olha, onde a inibição normalmente aparece, a gente consegue localizar muito claramente. Na função sexual, o sujeito fica inibido sexualmente. Da função do comer, ele não come, por exemplo, né? Não consegue comer. Da locomoção, né? Não consegue se deslocar. E do trabalho profissional. Tem uma inibição na sua produção. E o que Freud vai dizer para a gente que é clínico nesse sentido, para a gente inclusive diferenciar do sintoma? O sujeito não sofre com isso. Então, por exemplo, esse cara que eu estou falando de ontem, né? Ele só foi procurar porque a mulher disse que não dá para viver desse jeito mais, que ela gosta muito de festa e ele também gostava, né? Gosta muito de receber pessoas e tal, e de repente ele parou, a vida social morreu, ela não sai sem ele, né? E pronto, e aí vai incomodando e pronto, acabou, né? Mas isso para ele não é um problema, né? Então normalmente então a pessoa, por exemplo, que tem uma inibição sexual, ela te fala disso muito tranquilamente. Né? Sem sofrimento. No sintoma, o sujeito tem, porque o sintoma aponta para o recalque, né? O sujeito tem um pouco de vergonha de dizer. Ele fica meio ruborizado. Eu não posso dizer que eu tenho ejaculação precoce. Não posso dizer que eu tenho impotência sexual. Fico ruborizado, né? Eu fico envergonhado disso, porque tem a ver com o recalque. Já na inibição, não. É uma restrição do eu, como ela não tem, aponta muito para o recalque, que é consciente, né? Motivado por uma questão inconsciente, é claro, né? Mas é consciente. Eu falo, tranquilamente. Né? Você vê as crianças que têm dificuldade escolar, a gente até falou disso, né? Lá no texto da Ana Lídia, né? Que é a inibição intelectual, né? Que a criança ela te fala muito tranquilamente que ela não consegue ler. Quando é sintoma, ela envergonha, ela inventa, está lendo, né? E a angústia, que seria o terceiro ponto, que é um dos pontos centrais desse artigo, mas nós não vamos trabalhar a angústia, né? O Freud vai rever a concepção anterior dele, em que o Lacan vai dizer que a angústia ela é realmente assim, o problema clínico por excelência da psicanálise, né? É um problema clínico, uma questão clínica, né? Anteriormente, Freud acreditava, por que eu estou trazendo isso? Que tem a ver com o recalque. Freud acreditava que a angústia surgia como resultado do recalque. Então, eu recalcava, como resultado vinha angústia, né? Depois não vou falar o que é recalque, gente, ele está aparecendo demais aqui, né? Não vou falar. Então, havia o recalque, não posso pensar lá no meu cunhado que eu quero tanto. Aí depois vinha a angústia, né? É o que Freud pensava. Nesse texto aqui de inibição, sintoma, angústia, quando ele faz uma modificação muito importante, Freud passa a ver a angústia como um sinal de perigo. Então a angústia agora é um sinal de perigo que desencadeia o processo de recalque. Então vem um perigo, a angústia sinaliza e aí vem o recalque. Né? O recalque, então, ele é posterior à angústia, né? Não anterior. Angústia seria, então, uma reação do eu diante de uma ameaça, tanto externa quanto interna. Aí lá Freud vai falar de angústia realística, né? Vai falar de várias coisas, né? Que depois Lacan vai resumir em uma coisa só. Sendo uma experiência afetiva desagradável que pode precipitar uma defesa. E, por fim, a angústia tem a ver com a perda do objeto. Né? Então Freud diz, né, a angústia tem a ver com o quê? Com a perda do objeto. O sujeito perde o objeto e fica angustiado. Por isso que ele vai falar que a angústia prototípica é a angústia de castração. Né? Por outro lado, está diretamente relacionado, Freud vai dizer, né, ao retorno do recalcado. Aquilo que eu recalquei, que eu não quero pensar nisso, né, ele retorna, ele volta. E isso me causa angústia. Né? É a manifestação de um conflito inconsciente que se expressa de maneira simbólica e substitutiva. Tem uma diferença, né, claro. O Freud vai dizer que a angústia ela é um sinal. Freud diz assim, e é claro, todo mundo sabe disso, né? Angústia é algo que se sente. Quando você está angustiado, não adianta. Você está angustiado, você sabe que está angustiado. Não adianta ninguém te falar.
Nossa, tô com um troço esquisito aqui, gente. Nossa, tô com um negócio que eu não sei dizer. Pronto, angústia é o que se sente. Acabou. Por isso que Lacan fala no seminário 10 que a angústia é o afeto que não engana. Bateu, bateu, meu irmão, não tem jeito. Bateu, né? A minha terapeuta cognitiva comportamental é ela, que eu falei, eu morro de antipatia desse tal do meu irmão e minha irmã, mas toda hora eu solto. Aí ela olhou ali pra mim e riu, ou seja, eu tenho que parar com esse meu irmão e minha irmã. Mas bateu, angústia é o afeto que não engana. Bateu, bateu. Pronto. E o Freud vai dizer que a angústia ele tem a ver com a perda do objeto. O Lacan diz que não. Angústia tem a ver com a presença do objeto. O que angustia, o que causa angústia é a presença do objeto, não é a ausência, né? Aí tem a ver com outras coisas que a gente não vai entrar nela, né? Então Freud, para entrar mesmo no sintoma, ele sugere que o sintoma, além de ser um compromisso, aquilo que eu disse, compromisso entre quê? Entre o desejo inconsciente e o recalque. Aí eu formo o sintoma para solucionar esse problema entre o desejo, que é impossível de ser realizado, e o recalque que recaiu sobre ele. O que eu formo? Fico paralítica. Forma paralisia. Certo? Forma paralisia. Porque a angústia, ela tem uma função de defesa, ela me defende disso, desse conflito, né? Eu quero, mas não posso, eu quero, mas não devo. Me defende disso e também serve como descarga da tensão que é gerada nesse conflito. Então, por isso que a metapsicologia, né? Tem uma economia e tem uma dinâmica, né? Tá lá, né? Tem uma tensão. Aí, quando eu formo o sintoma resolve essa tensão. Tem um alívio da tensão, tem uma descarga da tensão. Né? Então, quando eu estou paralítica, a tensão sexual que estava posta nessa paralisia, ela é colocada, é aliviada, porque eu formei o sintoma. Então, Freud vai dizendo isso pra gente, ó, sintoma é um compromisso, então por isso que você não pode lá tirar. Né? É um compromisso entre o inconsciente e o recalque. Né? Tem um compromisso ali. Ela está funcionando como uma espécie de um cimento. Né? É cimento meio que chama aquele negócio que o dentista coloca, né? Assim, né? É um cimento, né? Também que chama, né? Para colar lá a prótese, o dente que está sendo obturado, não sei o que lá, e coloca um cimento ali, né? Oi? Para colocar amálgama, né, e tal, mas é um cimento que coisa, né? Ou seja, aquele cimento não pode ser tirado, que senão vai dar problema, né? Vai dar problema. Por isso, oi? O que acontece? O que a gente escuta muito na clínica? As pessoas vão para o médico, né? Vão para o psiquiatra, oi? A resina, né? Para colar aquele negócio, né? Forma um compromisso entre o dente e aquilo que não é dente, né? Aquilo que é o dente e o que não é o dente. O que acontece? O cara vai para o médico pela insônia, porque come, porque não come, por qualquer coisa. Que a gente escuta na clínica, né? Porque normalmente quando a pessoa vai para o analista, ela já passou em vários, né? Assim, né? Ela vai para te dizer o quê? Que ele começou a tomar lá não sei quantos miligramas da medicação tal. Maravilha, foi ótimo, durante 1, 2, 3 meses. De repente, não estava adiantando mais, começou a piorar. Aí aumentaram-se os miligramas, e aí ele teve que tomar mais, e aí viu que não estava adiantando. Porque é exatamente isso, que na medida em que você vai tirando esse sintoma, que é compromisso, né? Que é essa solução de compromisso entre o recalque e o desejo, na medida que você vai deslocando isso, aquele conflito ele vai permanecendo, ele vai ampliando, não vai permanecendo, ele vai ampliando o conflito que está existente entre um e outro. Né? Então, na medida em que vai sendo deslocado, o sintoma vai pedindo mais, ele vai tendo mais presença. Né? Aí, o Freud vai dizer de novo que o sintoma ele é substituto, aquilo que nós já falamos, de uma satisfação pulsional que não ocorreu. Então, ele está substituindo aquela satisfação pulsional que ela não ocorreu. Era para eu alcançar uma satisfação pulsional ali. Não ocorreu. Mas ela precisa ser satisfeita. Ela se satisfaz como? No sintoma. Por isso que também ele é alívio de tensão, né? Daquela tensão. E ocorreu como consequência do processo de recalque. É sempre consequência do processo de recalque. Até aqui, né? Esse processo pode ser compreendido como uma tentativa de fuga. O que Freud vai dizer, né? Na qual o eu retira o investimento pré-consciente do representante da pulsão a ser reprimida.
Porque, na verdade, não é a pulsão que vai ser retirada, mas é o representante dela, né? Então, qual que é o representante dessa pulsão? O cunhado, por exemplo, né? Qual que é o representante da pulsão? O pai. Vamos pensar no cavalo do Hans, né? É o pai, né? Então, você tem um representante da pulsão a ser reprimido, ou a ser recalcado, e aplica na liberação do desprazer, da angústia. Então, o eu vai retirar esse investimento e vai colocar esse investimento no sintoma. Então, aquela energia que eu estava investindo ali, né, nesse conflito, vai ser colocado no sintoma. Por isso que o sintoma ele não pode ser retirado assim, né? Porque é exatamente isso que acontece. Você desloca o sintoma, né, ou amplia a manifestação desse sintoma depois, né? O sintoma não é para ser tirado, ele é para ser tratado, ele é para ser interpretado, né, na verdade, depois, né? Por isso o sentido do sintoma. Assim o sintoma viria como substituto também para evitar o quê? A irrupção da angústia. Então o sintoma aparece para o quê? Para evitar com que eu me depare com a angústia, com aquilo que me angustia. Que é o que a gente vai ver, não agora, né? Mas porque a angústia ela aponta para o desejo, né? Então todas as vezes que o desejo aparece, o que eu faço? Eu evito esse desejo. Aí vem um recalque, aquilo que a gente estava dizendo o tempo todo, né? Então quando o sintoma aparece, esse sintoma vem também para tentar tratar a angústia, né? Por isso que Freud está lidando aqui com inibição, sintoma e angústia. O que as pessoas relatam normalmente quando estão iniciando uma análise? Quando entra em análise, né? Não é quando está indo ao analista, né? Quando entra em análise. Elas reclamam normalmente que elas pioram. Pioram. Por que elas pioram? Porque você suspende o recalque. Então, na medida que ela vai falando, você está o quê? Suspendendo o recalque. Na medida que suspende o recalque, é igual você abrir a porta do inferno, né? Abriu lá a porta lá, como é que é? A caixa de Pandora, né? Vai vir um monte de coisa. Vem mesmo. Inclusive aquilo que você não quer, né? Aí começa a aparecer, né? Alguma coisa, outra coisa, o sujeito vai, então, ou formando sintoma, ou ficando mais angustiado com aquilo que vai aparecendo, né? Aí você tem um manejo. Aí é manejar a angústia, é manejar a transferência. Em que momento fica mais angustiado, eu deixo o sujeito ficar mais angustiado, em que momento eu angustio esse sujeito, em que momento eu vou eliminando essa angústia, eu vou retirando a angústia, eu vou servindo de anteparo para a angústia. Aí outra coisa, que aí é manejo da transferência, manejar a transferência é manejar a angústia, né? Mas aí eu preciso saber em que momento eu faço isso. Mas o sujeito se queixa muito, né? Olha, eu comecei a fazer análise, mas estou piorando, eu vim aqui porque eu não dormia, aí que eu não durmo mesmo, né? E só fico pensando um monte de coisa. Aí que o analista vai tratar. Olha, eu estou vindo para análise porque eu sonhava muito e acordava um bagaço. Uma moça que me falava uma vez assim. Depois que eu comecei, tô pior, tô sonhando mais ainda, né? Então assim, mas sabe aquela noite que você parece que não dormiu? Que era o que ela dizia, né? Dormia. Só que era tanto sonho, mas tanto sonho, que parecia que não dormia. O que a análise permite ela fazer? Ir organizando o sonho dela, né? Entende? Então assim, mas o sujeito vai reclamando disso. Parece que eu estou piorando. Porque o sintoma, ele vai encontrando uma outra maneira de poder aparecer, né? Não mais nesse conflito recalque e desejo. Desejo, recalque. Sintoma alivia. Tem angústia, né? Não tem angústia. Mas na medida que você vai permitindo que o sujeito trate disso, aquilo vai aparecer. Quantas horas, gente? Tá bom, tá no tempo. Então vamos lá. Gente, alguma questão? Eu estou falando aqui loucamente. Alguma questão? Na Célia, está sumida, voltou? Tá bom. Carla, Francisca, Ana, João Vitor, os antigos aí, Mijuce. E aí? Vamos ver o que você vai responder semana que vem? Já está pensando, porque é uma questão, né? É uma questão importante, porque, veja só, tem uma coisa que o Freud coloca, que é a crença e a descrença. A gente já discutiu esse texto, estava na pandemia ainda, que é aquele texto da negativa, ou a negativa, ou a denegação, tem algumas traduções, né? Que o Freud vai colocar isso assim, tem um problema fundamental que o psicótico, ele não crê. Anglauben, né? Aqui é a professora de alemão, né? Anglauben. O neurótico é um crente. Ele acredita.
né? Acredita no nome do pai, acredita na castração, né? O psicótico não crê, que é uma grande vantagem. Que o problema do neurótico é ficar o tempo todo, né, tentando salvar o Deus dele, né? Que eu sou crente, meu Deus não pode ter um pé de barro, né? Então ele fica o tempo todo, né? Salvar o pai, salvar, né, e tal. O psicótico não, né? Mas qual que é o problema? Que ao mesmo tempo que para o neurótico isso é um problema, né? Assim, eu fico tentando salvar, isso também é um anteparo para a angústia, né? Quer dizer, eu creio em Deus. Por crer em Deus, por isso que o Lacan fala, né? Esse negócio de ser ateu é uma bobagem. Não existe, porque o neurótico é um crente. Eu posso ser ateu no sentido de religiosamente, mas eu creio na ordem social, eu creio na revolução, eu creio na minha mulher, no meu marido, eu sou crente, entende? Sou crente, né? Agora, eu creio, eu fico tentando salvar isso. E isso me protege. Isso me protege, né? Me protege da angústia, né? Eu fico tentando salvar. Eu creio, eu faço esforço, inclusive, para crer em Deus. Não, meu Deus, eu não posso duvidar. Mesmo sendo crente, né? Crente no sentido religioso, né? Não, meu Deus, eu não posso duvidar. A fé remove montanhas, sei lá, qualquer coisa assim, né? Isso é um esforço da crença, para apontar para uma descrença, né? Porque para negar, que é isso que Freud mostra para a gente, né? Primeiro eu preciso afirmar. Preciso afirmar a castração. Eu primeiro preciso consentir com a castração, não é isso? Tem que consentir com a castração, né? Coisa que o perverso, ele consente, mas desmente. O neurótico consente, ele crê na castração e depois tenta aí acabar com o pai, acabar com a mãe, todo problema é papai e mamãe, né? Na minha vida. Eu passo a vida inteira lutando contra isso, né? Para o psicótico, o que acontece? Como eu não creio, né? Esse é um problema para ele, né? Ele não crê em Deus. Ele tem certeza de Deus. Olha o Deus de Schreber. Deus invade. Na neurose, Deus não me invade, né? Eu fico buscando a Deus. Ai, Deus, não sei o que lá, rezo, faço texto, faço vigília, faço jejum, faço retiro, né? O que é o Deus do Schreber? É um Deus que invade, aparece para ele como o raio do sol. Não adianta esconder. O raio do sol entra aqui e o que ele está querendo fazer? Querendo me penetrar. Ah, eu virei mulher de Deus. E aí vou gerar uma nova geração, né? De novos homens, não sei o que lá, e tal, os homens xereberianos, né? Xereberianos, né? E tal, né? Os reptilianos, pode ser quem quiser, né? Pode ser reptiliano, mas lá é o xereberiano, né? Porque esse Deus é invasivo. Por isso que o gozo na psicose é muito complicado, né? O gozo na neurose, né? Assim, né? Ele me faz sofrer. Lembra lá que a gente falou lá na quarta-feira, né? Quando vem uma excitação sexual para histérica, né? Ela vem como desprazer, mas reaparece depois como prazer. Para o obsessivo aparece como prazer, né? Como mais de gozo, né? Que depois ele, né? Não quero, vem escrupulosidade, não sei o que lá e tal. Mas na psicose, para mim, que isso é invasivo. Por isso que o outro é invasivo, né? Esse outro, grande outro, né? Assim, né? Que está, por exemplo, como grande representante seria Deus, ele é invasivo, né? Então ele invade, entende? Por isso que eu olho para você está olhando para mim por quê? Eu te mato porque ela quer me matar, né? Esse cara aqui está querendo o que comigo? Por que ele me olha desse jeito? Na psicose, né? Na paranoia, né? Que é o grande protótipo, né? É um problema, que você vai pensar o sintoma na psicose, entendeu? Sintoma na psicose. Eu acho que eu contei esse caso aqui uma vez, né? De um rapazinho, que ele era louco, assim, tal, e ele, um belo dia, ele passa em frente à igreja evangélica, uma igreja neopentecostal, que tinha um nome de fogo lá, não sei como é que era, não sei o que lá, fogo, né, e tal. Era o nome da igreja, não sei o que lá de fogo. E ele tinha um problema com fogo, com a palavra, com tal, né? Ele vê aquilo ali, ele entra meio zangado na igreja, e o pastor pregando lá. Na hora que o pastor também de pregar, falando negócio de fogo do inferno e tal, ele chama, e ele, menino muito incomodado, assim, já pronto para explodir, o pastor chama a Amanda para cantar. E a Amanda sobe lá no palco lá da igreja, né, no altar lá, e começa a cantar maravilhosamente bem. E esse menino se apaixona pela Amanda. Mas pelo significante Amanda, que é Amanda, né, tô amando e tal. Ele faz todo esse jogo assim, né, e tal, né, que ele toma, o que o psicótico faz, pega a palavra na materialidade, né. A gente fica fazendo metáfora com a coisa e tal. Ele pega a palavra na materialidade e pronto, né, o significante bruto, né. Pronto. Ele se apazigua, nunca mais entra em crise, nunca mais até aquela época, né? Não sei agora, né? Pronto, acabou. Amanda, entende? Fez o menino aí, né? Lugar de odiado, fogo e tal. Entende? De amar, né? Pronto, resolveu. É uma solução psicótica, coisa que nem sempre o neurótico consegue isso, né? Pronto, não precisa de tratamento, não precisa de terapia, precisa de análise, não precisa de medicação, não precisa de nada. A Amanda é o remédio dele, é a cura dele. É a Amanda que a gente se cura, né? Então, assim, é a Amanda que a gente se cura. Então, a gente se curou lá e pronto, acabou.
entende? Mas isso não é para qualquer psicótico, não é de qualquer jeito, entende? É uma pergunta mesmo, assim, que vocês vão responder aí, né? Nos seminários seus aí. Sintoma da psicose, né? Que até hoje tem um monte de gente discutindo isso, né? A psicose tem também uma ligação intrínseca com a escatologia da pessoa. Ah. Uma disciplina que eu ministro no seminário, né? Os seus papas. Aí, o que acontece? Isso que tu traz é muito importante, porque tem, até dentro mesmo da crença, da religiosidade, tem os psicóticos, aí eu estou ali por quê, né? Sim. Eu sigo para quê? Sim. Mas não tem essa resposta e vai. Sim. E aí vai se disfarçando muitas outras coisas, né? É que o fenômeno religioso, ao mesmo tempo, o fenômeno religioso também, ele ampara um pouco, né? Sim, tem uma vontade. É, ele ampara. Por exemplo, assim, eu estava vendo a história daquele cara do Daime, né? Que criou o Daime, esqueci o nome, Mestre Irineu. Mestre Irineu. O Mestre Irineu tem uma visão da santa, né? Da Virgem Conceição, né? Que aparece para ele no meio da floresta, né? E pronto, aí ele tem essa missão de agora criar um novo movimento sincrético, não sei o que lá e tal, né? Você pega o profeta Gentileza, né? Que era um grande empresário, vê o circo pegar fogo, né? Literalmente, morre um monte de gente, ele ajuda a partir daquele dia, ele não é mais um empresário, vira o profeta Gentileza, abandona o capitalismo dele lá e sai pregando gentileza. Então você encontra vários movimentos religiosos em que a pessoa, ela, vou usar um termo popular, ela enlouquece, mas encontra um amparo no discurso religioso, né? E quantos seguidores, né? O Mestre Irineu, né? Até hoje, o Padre Milton eu não conheço. Por exemplo, né? O profeta Gentileza, né? Ele é os seguidores. O próprio INRI, né? Se não for um picareta, o INRI Cristo, lembra do INRI? Do INRI, lá de Curitiba, né? É o INRI Cristo, né? O INRI Cristo é aquele do ratinho, entende? Assim, se ele não for um picareta, né? Oi? Ele tinha um bordão, o God, o Christ. Esse ele é mais moderno, esse já foi moderno, mas antes, no começo, ele só tinha o sotaque meio... Meu pai, né? Ele fala, meu pai. Meu pai, né? Eu acho que vocês devem conhecer de alguma forma. Ele era sacerdote. O pessoal tá ouvindo aí? Vocês estão ouvindo o pessoal comentando aqui, gente? Estou esquecendo o povo daqui. Ele é um ex-sacerdote, né? Ele foi exclaustado da Igreja Católica, mas ele mistura o todo, né? De tudo e nada ao mesmo tempo. Uhum. Tem muitos seguidores do sonho. Uhum. Aí uma vez ele me chamou, Jacob, vem para um encontro. Cheguei lá e eu disse assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa sai de uma coisa e por ter um monte de psicóticos sociais, né, neuróticos, aí o povo vai para lá em busca de nada. Sim. E aí chegou um exato momento que ele pediu que todo mundo deixasse aparecer ou se manifestar as suas entidades. Meu amigo, o negócio lá começou a pegar. E aí ele veio com a história de Ave Maria e eu peguei nele e disse assim, meu amor, você agora tocou fogo no barquinho? Te vira. Não, por isso a gente vê. Aí não, então não parece uma psicose, não. E parece Não, aí isso é uma neurose ou picaretagem. Por quê? Por que não? É o povo que busca. Não, sim, mas ele te pedir ajuda? Não, se fosse uma psicose, não, já tem uma resposta. Entende? Não, o profeta Gentileza, o INRI na entrevista, assim, supondo, né, que a gente vai fazer diagnóstico, faça sobre transferência, né? Mas eu me lembro de uma entrevista, assim, né, o Ratinho fazendo coisa caricata, mas ele estava muito sério. O INRI, assim, tomou aquilo como uma coisa séria. Oi? Sustentagem. Se for um personagem, né, assim, né, que eu acho que não, que era uma coisa muito da certeza, delirante, né? O Ratinho foi e falou, várias pessoas entrevistando ele lá, não sei se é o Ratinho, mas várias pessoas entrevistando no programa do Ratinho, e aí teve um momento que alguém fala para ele assim, uma pessoa religiosa, né, lendo Bíblia e tal, falando assim, mas a Bíblia diz que Jesus viria nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele fala, mas eu vim nas nuvens do céu com poder e grande glória, que era com o avião. Ele falou assim, aqui, entende assim, um avião passando por cima das nuvens com poder e grande glória, entende assim? Então tudo que ele falava, ele tinha uma resposta com base numa certeza, e uma certeza que é delirante. Essa que é a diferença, que a gente vai ver depois da psicose, né? Por isso assim que o
que o Lacan vai colocar isso, que eu falei, né? A questão ele lê um Freud, né? Da crença, né? Do psicótico, da descrença do psicótico, né? E da crença do neurótico, né? Não é uma crença qualquer, né? Não é uma certeza que é delirante. Entende? Então, se eu falo para você que eu sou Getúlio Vargas, não é que eu acho que eu sou, que eu pareço, eu tenho os ideais de Getúlio Vargas. Eu sou Getúlio Vargas. Entende? Não é porque meu pai adorava Getúlio Vargas. Entende? Não é nada disso. Eu sou Getúlio Vargas. Então, assim, eu não acho que eu tenho as mesmas virtudes de Cristo, que eu tenho a bondade de Cristo. Eu sou Cristo. Entende? Eu não acho que eu tenho um vizinho, um amigo de adolescência, assim, que eu acho que ele é psicótico, até hoje. Adoro ele. Mas, assim, ele não se achava parecido com... Ele era fã da Madonna, assim, tudo. A época do pôster, né? O quarto dele era colado de pôster da Madonna. Tinha todos os dias da Madonna. Só que, assim, ele não achava que era Madonna, não. Que parecia com a Madonna, que... Ele era Madonna. Entende? A senhora que mora aqui em Teresina, Então, assim... que ela é a própria Madonna. É isso, entende? Na rua. Então, assim, mas a gente vai entrar na psicose depois, que é, né, que é uma outra história, assim, né? Outro capítulo. Os alunos de escola, né? E aí uma menina de um abrigo. A menina da escola, ela, segundo a mãe, sofreu violência sexual, tipo, um cuidador, que acho que é tipo, que era inteligente, aquela trama, né? Aham. E aí eu só sei que essa menina agora não é uma menina, são 7. Hã? Ah, ela é 7 meninas? Aí para cada menina Ah, ela dá um nome, uma característica. uma característica. Tem um nome e as suas características. Eu achei incrível que a característica de uma das meninas é o nome dela de fato, só que tipo furacão. Ah, Entendeu? O nome dela é Fulana Furacão. Fulana Furacão, que é a que agride. Gente. Que arrebenta com... Tá parecendo aquela novela da cigana, como é que chama? Dara. Dara? É assim, A Dara. uma loucura, né? E a escola tem que lidar com isso. Vai parecer uma histeria. Esses muitos- É uma histeria. E aí você conversa com vários desses personagens. Aí Aquele ficou- filme maravilhoso, como é que chama? Hã? Aí lá tá como se fosse uma psicose. Não, mas fragmentado, né? Exatamente. Que aquele tem um realismo fantástico, assim, né? Mas fica como psicose, né? É tipo assim, se ela tem um desejo sexual, né? Ela é na frente. Ah, não, aí pode ser uma psicose. Que é um dos traços que é a erotomania, né? Uma menina de 14 anos, né? Aham. É abandonada de diversas maneiras, Aham. tal, né? Com tudo no abrigo. E aí tinha um cachorro no abrigo, né? Depois desse cara deixar todo animado, até sabe se O cachorro virou vítima do abuso. Tinha uma outra lá que teve borderline, né? E as duas se juntaram, pegaram o cachorro, fizeram o cachorro. Estupraram o cachorro. Pois é, fizeram o cachorro. Sei lá, não sei o que foi. Era grande, pelo menos, o cachorro, gente, Ele porque... está tentando esfregar as partes íntimas desse cachorro. E virou um inferno lá né? nesse local. E ela xinga, e ela... Ah, você tá transmitindo aí, né, Augusto? E aí quando levou Tá para a transmitindo aqui? escola, foi a primeira coisa que ela fez. Na hora que ela teve acesso ao computador, ela foi direto no site formulário. Uma confusão, falando que a escola, como não tinha como resolver, tira a menina, tira da escola. Então, assim, a menina que não pode ver nada que relacionado ao sexual, que ela já Mas pode ser mesmo. manda brava. É mais complicado, o que o Lacan coloca lá, né, assim, que na psicose, né, o Lacan coloca como paradigma da psicose a paranoia, né? Então, assim, você teria 3, assim, situações muito evidentes, né, assim, né, que seria o delírio de ciúme, o delírio de perseguição e a erotomania, né? Que seriam os 3, assim, que apareceriam, né? Vou colocar esse termo assim, constituiriam o sintoma paranoico, né? Mas vamos voltar aqui para nossa neurose, gente, que a gente é mais simples, entendeu? Assim, né? A psicose é mais sofisticada, a gente é mais simples. Isso. E é claro que a gente está falando de coisas mais floridas, né? As chamadas psicoses extraordinárias, né? Porque tem as ordinárias do dia a dia, comum, que, né, assim, que essas não aparecem assim, né? Nem se dá conta, nem se dá conta que está diante de um psicótico, assim, né? Só quando o bicho pega mesmo, né? Então vamos lá. Deixa eu ler uma coisa aqui que o Freud está dizendo.
Então, assim, só voltando rapidamente, gente, ficou claro que inibição não é a mesma coisa de sintoma, né? Tá claro, né? Beleza. Então aqui, veja só, página 95 dessa minha edição, viu, gente, aqui, quem tá aí, mas 10 minutinhos a gente termina. Página 95 da minha edição, Freud começa a dizer o seguinte, ó, as principais características dos sintomas já foram estudadas há muito, e espero estabelecidas sem discussão. Um sintoma, ele volta, né? Já discutimos isso, né? E estou voltando. Um sintoma é um sinal e um substituto de uma satisfação pulsional que permaneceu em estado jacente. É uma consequência do processo de recalque. O recalque se processa a partir do eu, quando este pode ser por ordem do superior. Se recusa a associar-se ao investimento pulsional que foi provocado no isso. O eu é capaz, por meio do recalque, de conservar a ideia que é o veículo da moção pulsional repreensível, a partir do tornar-se consciente. A análise revela que a ideia, a miúde, persiste como formação inconsciente. Então aquilo permanece inconsciente, embora esteja causando aí, né, dando um sinal e ao mesmo tempo sendo um substituto de uma satisfação pulsional. Mas permanece inconsciente, né? Até agora, tudo se afigura claro, mas logo nos defrontaremos com dificuldades que até o momento não foram superadas. Até este momento, nosso relato do que ocorre no recalque deu grande ênfase a esse ponto de exclusão a partir da consciência, mas deixou outros pontos passíveis de incerteza. Uma questão que surgiu: o que aconteceu à moção pulsional que fora ativado no id e procurou uma satisfação? O que aconteceu com ela? A resposta foi indireta. Devido ao processo do recalque, o prazer que se teria esperado da satisfação fora transformado em desprazer. Esperava o prazer, mas ele virou desprazer, né? Mas vimos-nos, então, em face do problema de como a satisfação de uma pulsão poderia produzir desprazer. Como que a satisfação de uma pulsão vai produzir desprazer? Sendo que ela visa, pelo menos até 1920, né, ao prazer, né? Todo assunto pode ser esclarecido, penso, se nós nos ativermos ao enunciado definitivo de que, como resultado do recalque, o pretendido curso do processo excitatório no isso não ocorre de modo algum. O eu consegue inibi-lo ou defleti-lo. Então isso é a função do eu, de inibir de alguma coisa isso, né? De alguma maneira defleti-lo. Se este for o caso, o problema de transformação de afeto, tá, entre aspas aqui, sobre o recalque desaparece. Ao mesmo tempo, esse ponto de vista implica uma concessão ao eu para que ele possa exercer uma influência muito ampla sobre os processos no id, ou no isso, e teremos de descobrir de que forma ele é capaz de desenvolver tais poderes surpreendentes. E para finalizar, parece-me que o eu obtém essa influência em virtude de suas vinculações íntimas com o sistema perceptual, vinculações que, como sabemos, constituem sua essência e proporcionam a base de sua diferenciação do isso. A função do sistema, o qual denominamos de perceptivo consciente, está ligada à manifestação da consciência. Ela recebe excitações não somente de fora, mas também de dentro, e se esforça por meio de sensações de prazer e desprazer que alcançam a partir desses pontos, para orientar o curso dos fatos mentais de conformidade com o princípio de prazer. Estamos muito inclinados a pensar no eu como impotente contra o id. A gente acha isso, né? O eu está submetido ao isso. Mas, quando se opõe a um processo pulsional no isso, ele tem apenas de dar um sinal de desprazer, a fim de alcançar seu objetivo com a ajuda daquela instituição quase onipotente, o princípio do prazer. Então ele não está tão abandonado assim, né? Ele está meio que submetido também ao chamado princípio do prazer. Para considerarmos essa situação em si por um momento, podemos ilustrá-la mediante um exemplo de outro campo. Imaginemos um país no qual uma pequena facção é contrária a uma medida proposta, cuja aprovação contaria com o apoio das massas. Essa minoria obtém o controle da imprensa e, com auxílio desta, manipula o árbitro supremo, a opinião pública, conseguindo assim que a medida não seja aprovada. Nada mais atual, né? Mas essa explicação provoca novos problemas.
De onde provém a energia empregada para transmitir o sinal de desprazer? Lembra da angústia, né? Que ele vai falar lá depois. Aqui podemos ser auxiliados pela ideia de que uma defesa contra o processo interno importuno será plasmada sobre a defesa adotada contra um estímulo externo e de que o eu debela os perigos internos e externos, de igual modo, ao longo de linhas idênticas. No caso do perigo externo, o organismo recorre a tentativas de fuga, quando é um perigo externo. Então ele tenta fugir. A primeira coisa que ele faz é retirar o investimento de percepção do objeto perigoso. Retira o investimento. O Freud vai esclarecer isso melhor depois, quando ele vai falar do caso Hans. Tem uma ameaça que é externa. O que é que ele vai fugir? Ele tenta fazer uma fuga colocando isso no outro objeto, que é o objeto fóbico. A ameaça é o pai, mas eu não posso tomar meu pai como ameaça. O que eu faço? Eu coloco lá no bigode do cavalo. Né? Aquela coisa preta na boca do cavalo, né? Ele chama do bigode do cavalo. Como ele faz a conexão? Por que ele chama de bigode do cavalo? Porque o pai tinha um bigode. Então ele tira daqui, que é uma ameaça externa, e foge colocando aqui, né, nesse objeto fóbico, que era o cavalo, né, que era a fobia do Hans, né, que a gente vai ver depois. Né? Então ele fuga, ele foge. A primeira coisa que ele faz é retirar o investimento da percepção do objeto perigoso. Posteriormente, descobre que constitui um plano melhor realizar movimentos musculares de tal natureza que torne a percepção do objeto perigoso impossível, mas na ausência de qualquer recusa para percebê-lo, que é um plano melhor para afastar-se da esfera do perigo. O recalque é um equivalente a essa tentativa de fuga. O caso retira seu investimento do representante pulsional que deve ser recalcado e utiliza esse investimento para a finalidade de liberar o desprazer, a angústia. O problema de como surge a angústia em relação com o recalque pode não ser simples, mas podemos legitimamente apegar-nos com firmeza à ideia de que o ego é a sede real da angústia e abandonar nosso ponto de vista anterior de que a energia de investimento do impulso recalcado é automaticamente transformado em angústia. Se eu me expressasse antes no segundo sentido, estaria dando uma descrição fenomenológica e não metapsicológica do que ocorria. Então, dizendo, então se você observar, é isso mesmo, mas quando de fato não é. Então, de onde vem essa angústia? Ela vem do próprio eu, que está tentando evitar, né, aquele objeto, né, que seria uma ameaça. O que o eu está fazendo então? Trocando 6 por meia dúzia. Né? Ou seja, ele evita o desprazer, mas quando ele faz isso, ele é tomado pela angústia. Então, gente, eu acho que é isso. A gente fica por aqui hoje. Alguém tem questão, pergunta, observação, alguma coisa para dizer, para desdizer, para maldizer, né? Para maldizer. Aí as pessoas que estão aqui, João aí, Bertijon, acho que é isso. Ellen, José Lucas, Jéssica, Matheus Bandeira, quem está aí? Ficou mais ou menos claro? Nós nem passamos perto do recalque. Estou chocando o negócio. Estou chocando. No próximo encontro a gente deve entrar no recalque. Mas assim, está mais ou menos claro o que é a história do recalque? Antes da gente entrar nele, assim, propriamente dito, né? Que o sintoma, ele vem aí, né, como uma solução de compromisso entre o desejo e o recalque. Está mais ou menos claro? Tá? Que ele é um sinal, ele não é a coisa, ele é um sinal representante da representação, né? Como diz Freud. Ele é um representante da representação. Ele diz de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele traz satisfação. Satisfação substitutiva daquilo que não pôde ser realizado. Eu não posso ficar com meu cunhado, então eu fico paralítico, mas aquilo me dá uma satisfação porque eu não posso dar um passo em direção ao meu cunhado, né? Então está mais ou menos claro isso, assim? Tá? Essa é a introdução da ideia do sintoma, né? Depois a gente vai tratar um sintoma em relação ao recalque, o sintoma como um problema, aí a gente vai entrar nesse caso que eu disse, né, para mostrar como que é um problema, como que dificulta, como que atrapalha, mas também o sintoma como solução, né, como é que o sujeito pode encontrar uma solução naquilo que o faz sofrer, né, então ele encontra a solução, né, mas também é isso, acho que é por aí. E depois
que não vai ser para esse semestre, eu acho, o sintoma como metáfora, né? Porque aí tem uma diferença que a gente vai ver, né? O que é mal-estar, o que é sofrimento, o que é sintoma, né? A gente tende a falar tudo que é a mesma coisa, mas não é, né? Assim, né? Tem diferença. A gente vai tentar construir essa diferença aí, né? Nessa temporada aí. Né? Ficou, mais ou menos, pelo menos a primeira ideia, sinal e substituto, que não dá para arrancar, né? Assim, né? Um fórceps, né? Não dá para fazer um fórceps assim do sintoma, né? O sintoma se modifica, a gente vai ver depois, né? Você aprende a fazer alguma coisa com ele. Aquela história que a gente está falando do Falabella, né? Falabella sofria porque só dormia 4 horas por noite. E aí foi fazer terapia, foi fazer análise, fazer psiquiatria, chegou no analista ele descobriu que não é um problema ele não dormir como se preconiza, né? Dormir 8 horas. Ele sofria porque ele tinha que dormir 8 horas. Aí ele descobre que ele pode fazer o quê? Pode produzir nas horas que ele está acordado, né? E aí vira esse cara aí que escreve igual um louco, né? Assim, né? E tal. Então, assim, tem um saber fazer com sintoma, né? O Lacan coloca assim, tem uma sabedoria que a análise te dá, não sabedoria no sentido popular, mas sabedoria no sentido de saber fazer com sintoma, né? Então, no lugar de eu ficar brigando com o meu sintoma, né, o que eu vou fazer? Eu aprendo a conversar com o sintoma, aprendo a lidar com o sintoma de outra maneira, né? E fazer uma amarração diferente com o sintoma, né? Sim. Uhum. E aí vem o que nós fazemos com essa pedra, né? Uhum. A gente não vai retirar, né? Porque ninguém tira o sintoma, o sujeito, até porque, de certa forma, é o que estrutura. Uhum. Né? Então, assim, separar esse sujeito, tirar esse sintoma, é de certa forma mortificar. Uhum. Então, eu acho bem interessante quando ele traz essa metáfora da pedra. Uhum. O que você faz com essa pedra? Uhum. Então, Uhum. você pode construir, colocar ela realmente como obstáculo, que é o que 4 horas por noite, né, que você dorme, pode ser um grande problema ou não. Uhum. Você pode ser produtivo. Uhum. Você pode fazer poesia, né? Mas não é todo dia que nasce um Drummond, né, gente? Assim, porque uma das saídas para o tratamento do mal-estar é a arte, né? Mas não é todo mundo que é artista, né? Assim, né? Não é todo mundo que, né? É por isso que a gente sofre, né? Oi? Como é que é? Nenhum O, né? Exatamente, né? Gente, aquela música do Milton, lá do O, você falou do O, esqueci, eu estava com ela na cabeça aqui agora. Com o O ele faz uma música, gente, maravilhosa, entendeu? Pra mim é um O, que eu mal sei fazer um O. O cara faz uma música, assim, maravilhosa, tá lá no Milagre dos Peixes. A música é só O, ele cantando, ó. Entende? Assim, só, não é só, né? Só cantando. Mas é um ó, entende? A música é um ó o tempo todo, ó. E você fica arrepiado, assim, sabe assim? Porque, como a Liz Regina fala, né? Se Deus cantasse, seria na voz do Milton, né? Porque aí você fecha o olho e fala, meu Deus do céu, onde que eu tô? Né? Assim, porque é ó o tempo todo. E eu mal sei escrever um ó, né? Você o ó é um 0, né? Horrível, né? Horrível, né? Mas com ele vira uma música maravilhosa, entendeu? O cara ganha um monte de prêmio porque canta no O, entendeu? Cantando O. Mas enfim, né? É Milton Nascimento, né? Aí, gente, é importante a gente ler, né, os textos. O próximo ainda, a gente nem entrou, né? Vamos continuar na inibição, sintoma e angústia e no recalcamento, né? Que são esses 2 textos. E é isso, a gente vai construindo aos poucos, né? Tentando, como eu disse, localizar o que é a noção. Mas é claro, a gente está falando de sintoma, né? O sintoma médico é diferente do sintoma analítico, mas a psicanálise também trabalha com a perspectiva de cura. A gente não pode também ficar isso assim, né? Trabalha com a perspectiva de cura, né? Assim, a gente, claro que no outro momento vai tratar disso, ela tem uma perspectiva terapêutica também, né? Mas não é o objetivo, não é a finalidade de uma psicanálise. A finalidade de uma psicanálise ela é produzir novos sujeitos. Isso que é o objetivo de uma análise, o fim, né, no sentido de uma finalidade. Mas, no meio do caminho, o sujeito vai se terapeutizando. Vem a reboque, né, assim, né? Não é aquilo que eu quero, mas vem a reboque. Sabe quando eu jogo a rede, quero pegar peixe, mas vem camarão? Eu não estou procurando camarão, eu quero peixe, né? Mas vem um monte de camarãozinho também, e eu não vou perder aquele camarão. O que a psicanálise quer? Quer pegar lá a baleia que te engoliu Jonas, né? Quer pegar a baleia. Mas junto com isso vem golfinho, vem não sei o que lá, ou seja, vem a reboque a terapêutica, entende? Então de repente eu
assusto, estou contando isso, é um caso que eu atendi há muitos anos. Eu que tinha ejaculação precoce, não tenho mais. Ué, que isso? Sabe assim, um dia que você assusta, né? Você vai tratando, o sujeito vai parecendo diferente da maneira dele se relacionar com as filhas, que era a grande questão edípica, assim, né? Aí ele não conseguia, a mulher morreu, ficou ele só com aquele monte de filha, né? E aí toda namorada que ele arranjava sempre aparecia para ele novinha, né? Não é porque ele buscava não, porque aparecia mesmo assim que ele tinha grana, né? Assim, e tal. No início as novinhas apareciam por grana, uma se apaixonou por ele, mas com todas ele tinha ejaculação precoce. Pronto, acabou. Quando um belo dia ele se descobre apaixonado pela moça, não teve ejaculação precoce. Sabe se um dia se assusta? Mas porque vai mudando a relação dele com a filha, né? Pronto, então assim, veio a reboque. Não é o que se visava. Né? Você não visa, aí você vai lá pro sexólogo, que resolve isso, entendeu? Resolve isso. Né? O que visa não é o menino aprender. Né? Não, mas de repente o menino está aprendendo. Entende? Porque exatamente isso. Você vai suspendendo o recalque. Né? O recalque é um problema na vida da gente. Né? Não só do ponto de vista da gente com a gente, né? Do conflito, né? Mas também isso, assim, né? Da aprendizagem. De repente você aprende a entender melhor os textos. Por isso que psicanálise não é só uma questão cognitiva. Freud já coloca isso em dificuldade no caminho da psicanálise, né? Tem o texto lá. Não é uma questão cognitiva. Psicanálise é muito fácil, Freud coloca isso. Mais ou menos, né? Mas ele fala isso. Psicanálise é uma coisa fácil. Não é nenhum problema complicado. O problema é um problema afetivo, né? Que eu não suporto ver determinadas coisas que estão escritas ali. Aí eu não aprendo, eu falo que eu não estou entendendo nada, entende? Mas é um insuportável, né? Então, assim, na medida que o recalque vai sendo suspendido, também eu vou, né? Assim, né? De repente eu estou conseguindo entender uma coisa que eu não entendia, entende? Eu estou conseguindo falar uma coisa simples, gente, simples, assim, simples pra gente, né? Que a gente fala assim, que tijolo tá horroroso, vou tirar. Não, né? Uma pessoa que não conseguia falar a idade, uma pessoa super, assim, jovial, inteligente, bonita, mas uma senhora já de idade avançada, e aquilo falar a idade para ela era um problemaço, de repente. Ela fala assim, eu chego no lugar, eu falo a minha idade, todo mundo ouve. E isso é uma conquista, entende? Assim, enorme para a pessoa, né? Depois de análise, entende? Então, assim, mas você não está visando, você tem que falar a sua idade. Fala a sua idade para mim agora, né? Meio cognitivo comportamental, não. Fala a sua idade, fala de novo, repete, olha na frente do espelho e diz. Não, não é disso. De repente, quando ela se assusta, né? Chega assim, que é muito engraçada, né? Assim, tal. E ela trabalha com esse negócio de hipnose, não sei, uma mistura que ela faz. Muito engraçado. Aí ela tem um marido, assim, o cara é muito obsessivo. Assim. Adoro os dois, né, gente? São ótimos, maravilhosos. Só que o cara não viaja de avião. Não viajava, né, de avião, de jeito nenhum, entende? E assim, para uma viagem, era em Belo Horizonte que morava. Belo Horizonte para o Rio, beleza, você vai de ônibus tranquilamente, que é pertinho, São Paulo, até Brasília dá, alguns lugares você vai, né? Aí apareceu uma viagem, assim, impossível de ir de outra forma, que era para o Canadá, que ele ganhou uma bolsa para fazer um doutorado no Canadá. Possível, né, gente? Não tinha outro jeito. Ou navio, né? O doutorado todo no navio, né? Ou então de avião, né? E aí ela foi e falou, ele vai, agora vai. Ele já se matando, assim, porque tinha que viajar de avião. É uma viagem longa, 10 horas de viagem, 12 horas de viagem. Ela foi e fez várias sessões de hipnose. Ela mesma fez com ele várias sessões de hipnose antes, entende? Beleza. Aí fez um teste, foram para viagem curta, né, de avião, né? Para o Rio e tal, aquela coisa toda. Ele foi. Mas o tempo todo, o momento que não era permitido ficar em pé, o tempo todo ele estava em pé. Então, assim, fica sentado, na hora de... Decolou, pode tirar o cinto? Ele ficava em pé o tempo todo. Todo mundo agora com cinto. Aí ele colocava o cinto e quase morria, né? E aí, sim, você faz isso, mas você desloca o sintoma, entende? Você vai deslocando o sintoma. Aí ele intensificou as sessões, quando foi para o Canadá. Ele não deve ter aguentado ficar 8 horas em pé, né? Mas assim, o tempo que podia, ele ia ao banheiro, ele sempre tinha alguma coisa. O tempo todo a viagem, ele em pé, assim, sabe? Oi? Se o voo fosse, ele ia morrer em pé, entendeu? Eu vou, exatamente, entendeu? Você faz isso. Ficamos por aqui, né, gente?